No Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. Mateus 5, verso 1 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de falar sobre esse texto, eu preciso fazer algumas considerações acerca da pobreza material, a falta de recursos, a falta de dinheiro. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Sim ou não? Pode escrever aqui nos comentários se você puder. Dinheiro é importante na sua vida? Sim, porque tem gente que diz assim: dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Mas eu quero saber uma coisa. Se você tem credores batendo na sua porta, te ligando o tempo todo, te cobrando, te insultando, te humilhando, te afrontando. Se você tem um filho doente que você não tem recursos para levar ao médico para receber uma assistência. Se você tem uma mãe que precisa de um remédio ou de uma assistência médica e você não tem dinheiro, como é que você se sente? Será mesmo que dinheiro não é importante? Com base naquilo que algumas pessoas dizem, dinheiro não é importante, o importante é ser feliz, mas eu pergunto, como é que você é feliz com credores batendo e te perturbando o dia todo, batendo na sua porta, ligando para o seu telefone? Como é que você consegue ser feliz com um filho que está doente? Você sabe que tem cura, você sabe que tem remédio, tem médicos que podem atendê-lo, mas você não tem dinheiro para pagar. Como é que você consegue ser feliz? Se você for nas penitenciárias espalhadas pelo mundo todo, você verá que uma das principais causas que levam pessoas para uma penitenciária é problema com dinheiro. É gente que roubou, assaltou. Se você for olhar uma das principais causas das separações, dos divórcios ao redor do mundo, você verá que muitos estão diretamente relacionados a crises financeiras. Há uma estatística que diz que 85% dos divórcios nos Estados Unidos são ocasionados por crise em razão do dinheiro. Ou seja, se a falta de dinheiro está colocando gente nas penitenciárias, levando casais ao divórcio, dinheiro é importante sim. Mas o problema é que nós crescemos numa cultura, especialmente nós brasileiros, onde a pessoa ter ambição é mais do que um pecado, é quase um crime. Você já percebeu isso? Você já percebeu que até mesmo na família da gente, enquanto você está naquela draga danada, enquanto você está na sarjeta, enquanto você está mendigando um pedaço de pão, parece que todo mundo até tem você como uma pessoa bem-vinda, simpática. Mas é só você começar a prosperar um pouco, você começar a ser independente, ganhar um bom dinheiro. Tem gente que às vezes fica incomodada com você, até na família. Você já percebeu isso? E eu falo também na família de Cristo, viu? Na família da igreja. Muitas pessoas, quando você está passando por deserto, por dificuldade, por crise, essas pessoas até são simpáticas a você. Elas até te acolhem. Mas se você resolver prosperar, se você resolver crescer na vida, muitas dessas pessoas, elas até viram as costas para você. E aí elas dão a desculpa de que você é que ficou metido porque você agora tem dinheiro.
Mas nós sabemos que não é verdade. As pessoas parecem que não aceitam muito, elas têm a ambição como algo que é um pecado horrível, quando na verdade a Bíblia não diz isso. Essa cultura não vem da Bíblia, essa cultura vem de alguns religiosos que exaltam a pobreza, mas muitos o fazem porque para eles é conveniente manter algumas pessoas debaixo do seu cajado, debaixo da sua opressão. E o problema é que muitos mantêm pessoas na pobreza usando inclusive esse versículo que nós lemos aqui. Só que eles às vezes comem um pedaço do versículo. Eles dizem: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia não disse bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui não está falando de pobreza material, de falta de recursos materiais. Está falando de pobreza de espírito. Mas muitos desses líderes também, eles têm o costume de comer pedaços da Bíblia mesmo. E não é só líderes, tem crentes também que fazem isso, dizendo: pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando na verdade não é isso que a Bíblia diz. Esse versículo está lá em 1 Timóteo 6,10. Lá não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lá está escrito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, nós sabemos que lamentavelmente, muitas pessoas, elas, de fato, elas amargam uma vida de pobreza material porque nasceram em localidades, em lugares específicos onde a escassez é muito grande. Tem pessoas que nasceram em lugares onde raríssimas são as oportunidades de emprego, de renda. Então, para essas pessoas, eu até entendo que elas vivam uma vida de dificuldade. Porque são pessoas que nasceram e vivem em lugares onde falta estrutura, falta recursos, falta tanta coisa, às vezes falta até água encanada. Para essas pessoas, eu até entendo essas pessoas viverem na pobreza material. Mas eu também já notei que boa parte das pessoas que vivem na pobreza material vivem por ignorância da palavra de Deus. E alguns por falta de incentivo. São pessoas que são exploradas por lideranças políticas, porque para muito político a pobreza é um prato cheio, é um carro-chefe, é um verdadeiro palanque para ele fazer a sua campanha. Mas há religiosos também, lideranças religiosas que não se importam com o progresso dos seus fiéis. Eles se importam em arrancar aquilo que os fiéis têm. Há muitos líderes que não se preocupam com a situação financeira dos seus liderados. Eles só querem saber do dízimo e da oferta. Mas você vai na igreja, não há um curso sobre finanças, onde as pessoas tenham um esclarecimento, onde as pessoas aprendam a lidar com a sua vida financeira. Ou seja, não há interesse em muitos líderes desses. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver, primeiro, Jesus não é, nem nunca foi contra o dinheiro. Aliás, ele se serviu dele para cumprir a sua missão. Leia Lucas capítulo 1, versos de 1 a 3. Lá está escrito: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Tá vendo? Jesus se servia do dinheiro dessas mulheres para patrocinar a sua obra missionária.